E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vamos reagir ao programa Seleção e vamos ver todas as notícias do Flamengo que vai estar acontecendo essa semana. Mas antes de tudo, clique em gostei, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Tem uma matéria agora no GE publicada, né? O Caê Mota acabou de postar, que me chamou bastante atenção. Opa! Escalação do Flamengo, exatamente, olha aí, coincidiu, olha só. Pedro fica fora da lista de relacionados. Pesado isso, né? Vamos fazer uma apuração em tempo real para ver se a gente consegue entender. Então, eu tô isso? achando essa desfeita, a palavra para mim é desfeita, que tá tendo em relação ao Pedro muito forte. Ou ele não tá satisfeito e quer sair mesmo do Flamengo, ou para mim tá acontecendo uma desfeita com um atacante que não se pode Acabou de fazer voltar de lesão, desfeita. né, gente? Tem que ter paciência. Na minha humilde opinião, não sou médico, não sou fisiologista, não sou preparador físico, não estou no dia a dia do Flamengo. Mas assim, o Pedro voltou com 7 meses de recuperação. Voltou porque estava bem, mas demanda um certo tempo ao Pedro voltar à intensidade que o Felipe quer, a intensidade que o Felipe gosta. Eu não sei se internamente pode ter tido algum problema pela não escalação dele, pela não utilização dele nesse Mundial. Mas deu para entender, porque quando ele entrou em campo, ele não estava bem tudo bem, ainda, o campo né? falou, exatamente. Então, essa é a minha preocupação. Eu só acho que está tendo um certo alvoroço em relação ao Pedro, que, na minha opinião, não tem que ter. É um atacante que te entrega gols aí, 90 gols em 3 anos. É uma coisa absurda. Então, assim, tem que ter paciência. É um atacante que está voltando de lesão por característica dele. Ele não tem essa questão da intensidade que tem o Plata, que tem o Bruno Henrique. Então tem que ter paciência. Eu não estou gostando dessa questão do Pedro estar sendo colocado como, sei lá... Não serve mais, né? Não serve mais. É que teve aquela questão Bom, já tem aquela... Né, aquele problema da diretoria do Flamengo, dos prints, que até foi com um colega, com o Mauro César Pereira, que ele teve que justificar. Não acompanhei essa Porque ele tem em algum momento o Mauro César pergunta para um dirigente, para uma fonte que ele tem no Flamengo, se o Flamengo venderia o Pedro. E aí esse dirigente, essa pessoa da cúpula do Flamengo, responde algo do tipo, se chegar a 16 milhões a gente vende. E aí o Mauro fala sobre esse valor, fala, olha, gente, isso é baixo, mas é assim que a diretoria do Flamengo pensa, baseado na informação que ele tirou. Ele só vai ser vendido se ele jogar, gente. Quem que vai comprar um jogador que não tá jogando? Ele voltou em 9 de abril. Só para dar um pouco de contexto, assim. Entendi. Julho. Ele acabou de bater 3 meses que ele voltou. Para a lesão que ele teve, é cedo, gente. É muito pouco. E realmente é difícil, pela característica dele... Mas claramente isso aí gerou um mal-estar danado de avaliação, de você... está disposto a vender, jogando não, mas está disposto a vender barato, entre aspas, barato e mais, assim, o jogador não interessa então? Porque qual seria a resposta que... Não, nesse momento a gente não tem interesse, a gente quer recuperar o Pedro. Acho que é isso que pegou um pouquinho. Agora, essa notícia do Caê Mota, aí ela já traz um outro capítulo. O jogador não ser relacionado, mas por que não foi relacionado? Eu não li a matéria. Não, eu também ainda não li, não consegui. Lê pra gente aí. Eu vou ler aqui agora. Eu tô mandando mensagem pro Caê Mota, nosso repórter. Me explica direito o que aconteceu. Por que ele não foi relacionado? Eu acho que eu vou dar minha impressão de quem não está lá dentro e não entende, olha de fora e tem a sensação que eu acho que o torcedor do A Flamengo comissão tem. técnica estaria insatisfeita com a participação do Pedro, com o rendimento do Pedro nos treinamentos. Perfeito. Isso é normal. Não é normal o Pedro não se esforçar, se for o caso, né? Mas é normal que a comissão técnica avalie que o Pedro não caberia numa competição do nível de intensidade que a Copa do Mundo é. Isso aconteceu com o Ganso, aconteceu com vários outros jogadores, poderia acontecer com o Pedro também, por que não? Com certeza. Você não é escolha, ok, mas o Pedro não deixa de ser grande jogador e não vai ser um jogador que o Flamengo não vai aproveitar na temporada. Acho que às vezes por parte do Pedro também falta um pouco de paciência para compreender. Agora a chave é administrar Aconteceu isso. isso em uma outra situação, né? Do teve aquela Pedro? vez- Eu vou até pesquisar. Eu lembro que teve uma outra situação que envolvia o Pedro. A questão da agressão lá, não? Eu naquela só época? penso nisso, do auxiliar do Sampaoli. Naquela Deixa eu época do São lembrar. Paulo, e o São Paulo queria outra coisa do Pedro, o Pedro não entregava, o preparador físico cobrava, as questões Eu acho que é internas isso que você está pesaram. lembrando. É isso aí que acabou pesando naquela Vou pesquisar em tempo real aqui. Me desculpa, Pode eu tô olhando pesquisar, pro aqui a gente celular faz aqui. tudo com muita naturalidade. Tô na segunda tela, né? Como é que a gente fala? Tô na outra Mas tela eu aqui. acho que é isso. Eu acho que é a questão da agressão do auxiliar do Sampaoli, justamente por essa diferença ali da expectativa do que o Pedro poderia entregar e do que a comissão técnica do Sampaoli efetivamente esperava do Pedro. Mas teve um problema antes, realmente.
Agora, entender, eu acho que o mais importante, né, Ramon? Quando um jogador se vê exposto, é isso, né? Claro. Tá exposto. Tá voltando de uma lesão séria, aí, de repente, ele se vê nas manchetes. Ah, Aqui, ó, de 2023, então... isolado, Pedro pensa em sair, segue nos planos do Flamengo, mas o futuro é incerto e depende de Jorge Sampaoli, matéria do Globo de 2023. É isso. O ápice é quando acontece aquela agressão. Mas, para mim, o segredo é a administração a partir desse momento. Acho que todo mundo tem que ceder um pouco, né? Flamengo, Pedro, porque você imagina se esse negócio cresce. A gente está falando do Pedro. Sabe a questão que você citou anteriormente sobre blindagem de jogador? No momento, eu acho que assim, o Flamengo foi com uma expectativa muito alta para esse Mundial. Muito alta. E acabou não acontecendo, imagino eu, como internamente se imaginava. E aí tem essa questão desse ponto de ebulição. Volta o Flamengo, tem todo esse envolvimento da contratação do Mickey Johnston, que estava certo, e para embarcar, desistem, blá, blá, blá. Gerou um mal-estar lá dentro. E aí você não pode pegar um jogador e jogar na Cova dos Leões lá e expor esse jogador. Ainda mais o Pedro. Eu acho que essa blindagem tem que ser feita por parte da diretoria. Controlar o interno e não deixar que o externo abale o interno. Eu acho que falta muito pulso também dessa diretoria de blindar o jogador. Você não pode se fazer de um jogador Ele é um ativo, gente. Há 2 meses atrás, a gente estava mas quando você não relaciona, você dá mais dele na seleção brasileira. Ó, tem fonte mandando áudio. Não adianta mandar áudio. Gente, áudio não dá, não. Senão a gente tem que transcrever, pode Ainda bem vazar que no tem, ar, o WhatsApp entendeu? tem essa paradinha agora maravilhosa. Eu vou transcrever esse áudio aqui para ver se tem alguma informação para a gente poder falar ao vivo. Desculpa, Ramon. Por que o Flamengo não pode pensar em vender o Pedro? Pode sim. Mas tem que tratar isso com um pouco mais de respeito. Exatamente. Não dá pra você colocar ele lá e dizer, olha, a gente não quer ele porque ele não tá treinando bem. Pode vender o Pedro, Não, só pode não vender. pode expor o Pedro. Se você não quiser jogar com um centroavante desse perfil, você todo pode direito, abrir claro. mão desse centroavante, mas eu acho que tem que ser com um pouco mais de cuidado. Porque senão você expõe um jogador que há 6 meses, nem isso, a gente falava, não, é os 9 da seleção brasileira. 2 meses atrás. Aí tem a competência de quem conseguiu vazar essa informação, de quem conseguiu pegar isso internamente. Mas eu não ouvi de ninguém do Flamengo de que o Flamengo claramente tem intenção de negociar. Aqui a informação que a Joana deu, que o Mauro César trocou mensagem. Não, aí vem o mérito de quem vazou, do Mauro César, que conseguiu filtrar essa informação internamente. Ele estava entrevistando, papo com a fonte. Sim, aí vazou. Trouxe a informação. Ele está falando com uma fonte. Acompanhei isso bem. A fonte bem sabe também. que é um jornalista, certo? Sim. Quando a fonte não quer que fale alguma coisa, eu sempre pergunto antes. Você Posso fala falar assim, isso posso aí? falar? Para não ter problema, eu pergunto. E muitas vezes eu acho que a conversa está liberada e a pessoa fala, não pode. Eu falei, tá bom. Mas eu pergunto. Mas até aí, ele estava conversando com uma fonte, estava fazendo perguntas como jornalista. Ele respondeu. E aí ele expõe a informação. O Flamengo nega. E aí ele expõe os prints que... Né? Ele falou, olha, bom... E aí agora você não relaciona o jogador. Então eu acho que cai um pouco nessa exposição negativa. Só para explicar melhor, tá transcrevendo aqui, olha só. O Pedro, só para dar um pouquinho mais de contexto, naquela ocasião ele vinha de uma... Isso é 2023, tá? Faz bastante tempo. Ele vinha numa sequência sem ser utilizado. Isso. E aí ele se recusa a aquecer. É isso aí. Foi isso que gerou a confusão com o auxiliar, tá? Só para dar um pouquinho de contexto, ele foi multado, o cara foi demitido, enfim. E depois teve uma reunião com o São Paulo e o São Paulo falou, não, eu quero contar com o Pedro. Eu quero. O Felipe, quando ele falou do Pedro durante a Copa do Mundo, ele só deixou claro que o Felipe deixou claro que o Pedro não estava fisicamente ponto que ele queria, voando para jogar uma Copa do Mundo de clubes. Tudo bem, perfeito. Que é normal, dia a dia, o cara veio normal. de uma cirurgia gravíssima, enfim. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Também estou aqui no... Jornalismo ao vivo, em tempo real. Foi uma decisão técnica, exatamente. É a mesma informação do CAE. Gente, quebrou o cristal, cara. Quebrou o cristal. Quebrou o cristal. Porque agora tudo já está colocado publicamente. Aliás, esse é o grande problema do Flamengo há décadas, né? O Flamengo não tem muros, o Flamengo não consegue preservar a informação e todo mundo tem fonte dentro do Flamengo. Quebrou o cristal, vai ser difícil de segurar essa onda do Pedro aí. Então, aí vem um relato um pouco a mais, assim, que ele tem um desgaste no grupo, segundo essa fonte. Que é um desgaste, que o desgaste maior não é nem com o Felipe, né? Que a comissão técnica entende que ali que ele não tá rolando, entendeu? Tem um problema ali. Surpreende essa Principalmente informação.
em termos de disciplina, enfim, vamos ver. Acho que a gente tem que ouvir mais gente, né? Ouvir, inclusive o Pedro, claro. Para saber sobre isso. Também, claro. Né? Direção do Flamengo, o Boto, esquenta o ambiente. Amanhã, 4 horas da tarde, Flamengo para São Paulo, na tela da Globo e do Premier. É isso, sem o Pedro, que não vai estar nem no banco. Mas essa história está sendo desenvolvida, aliás, brilhante aí a matéria do Caê, trazendo em primeira mão, então, um detalhe crucial aí da lista de relacionados para esse jogo, que é a ausência do Pedro. Só um detalhe, o torcedor do Flamengo gosta muito do Pedro. O ambiente de arquibancada sempre pesa quando o nome Pedro entra e a possibilidade de saída dele bagunça o ambiente. Pedro bagunça. O torcedor do Flamengo gosta muito. Ainda mais num período que foi contratar um jogador que não contratou, né? Acompanhei mais ou menos por cima a história do Mickey, que aí o presidente acabou, né, aparecendo, impedindo a contratação, e aí você quer se desfazer de um jogador, de novo, tem todo o direito de se desfazer. Mas eu acho que tem formas e formas de você tratar essa situação. E até de desautorizar quem está contratando, fazer... Que ruim, apesar né? desse Mickey não tem nada a ver com o Pedro, porque né? a gente não sabe é que a posição dele. A camisa 9 da seleção brasileira está vaga, né? Ainda existe uma procura. Sabe o que é, né? Joana? É que o Flamengo acabou de perder Gabigol, cara. A arquibancada... aí a gente está falando de importância esportiva e também nessa questão de ídolo, né? Ídolo, jogador cara. Identificado. Perdeu o Gabigol agora. Faz o Harry Kane para ele ganhar uns títulos aqui. Perdeu o Gerson. Não, e perdeu o Gerson, entendeu o Gabigol porque tinha o Pedro, vai entender o Gerson, né? Porque você tem o Jorginho, tem outros jogadores chegando. Precisa ser rápido. Se vai perder o Pedro, precisa trazer alguém bem rapidinho. Que ruim, acho ruim. Eu acho ruim. Flamengo, Dessa forma, eu acho ruim. Tinha tanta expectativa com o retorno dele, inclusive em termos de seleção brasileira, para ele batalhar em um ano, assim, estar de volta à seleção. Aí, se você percebe que dentro do clube que ele está hoje, o Flamengo, onde ele é ídolo, ele está com uma certa dificuldade, seja por uma questão de avaliação técnica, mas de relacionamento, enfim, uma série de coisas rolando. Nós estamos aqui, a gente está parecendo programa vespertino de fofoca, assim, a gente não sabe direito o que está acontecendo. Eu estou gostando. Eu estou gostando. Não, senhor, não é fofoca não, a gente está dando informação. Não, mas tá cheio de fofoca nessa história, não tá? Tá, mas eu falei, dizem que ele tem problema no grupo, dizem que o Felipe não gosta, dizem que ele não se esforçou no treino. Não, mas é que eu falei, não é dizem. As fontes que a gente está ouvindo aqui, Caê Mota, depois o Ramon vai trazer, o Ramon está ali no celular também. Está falando com gente que está dando essa versão. Gente que está dentro do Flamengo. É fato, ele tem problema no grupo. É gente que está dentro do Flamengo. Agora, se ele tem ou não, a gente está ouvindo um lado, a gente quer ouvir o lado do Pedro. Bom saber. É fato, ele tem problema no grupo. Isso está sendo afirmado por fontes do Flamengo, sim. É fato, ele... É fato ou não? Não, tô perguntando. Essa é a justificativa para ele ter sido... Exatamente. Para ele não ter sido relacionado. Se tem ou não tem, aí é uma outra coisa. Mas a justificativa extraoficial nesse momento, a informação é essa. Eu tô tentando aqui. Enfim, vamos. Pedro, você tem um espaço aberto aqui. Qual a próxima? Para se manifestar a qualquer momento. Próxima pauta é o seguinte, tem outros jogos de domingo. Porque ele já lançou uma bomba aí, né? A gente falou do Fluminense. A gente tava tranquilão aqui, de repente, mas... Então, galera, como vimos aí, chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Vimos um pouco, né, das notícias do Flamengo contra o São Paulo, que vai acontecer amanhã às 4h30. Vimos, né, que Pedro não foi escalado para o jogo de amanhã e nem estará no banco de reserva para esse jogo. E aí, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. E chegamos a mais de fim de vídeo aqui no canal. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.